Voltamos ao tema desapropriação. E eu quero abordar com vocês agora dois assuntos importantes, ou pelo menos introduzi-los. O primeiro é quem pode ser beneficiário da desapropriação. E o segundo é como se desenvolve o processo, o procedimento da desapropriação. Esses temas eu vou abordar, obviamente, com base na desapropriação prevista no artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal. Ou seja, com base no procedimento da desapropriação tradicional. Por que isto? Porque, claro, seja a questão do beneficiário, seja a questão específica do procedimento, nós teremos respostas um pouco diferentes quando falarmos da desapropriação para fins de política urbana, que só pode ser feita pelo município. Nós só teremos respostas talvez um pouquinho diferentes como falarmos da desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, que efetivamente tem só a União como beneficiária. Eu quero falar da desapropriação que pode atingir todos os casos de necessidade pública, utilidade pública e interesse social. Quero falar da desapropriação calcada no artigo 5º, inciso 24 da Constituição. Então é com base neste regramento, que abarca as situações previstas no artigo que mencionei, é que vamos analisar estes tópicos. Preliminarmente, quero apenas observar. Cada uma das formas de desapropriação, conforme já salientei, tem legislações específicas que cuidam dela. A desapropriação tradicional, a desapropriação ordinária, a por necessidade pública, utilidade pública e interesse social, prevista no artigo 5º, inciso 24 da Constituição, tem algumas leis importantes que a regem. Eu vou mencionar três, que ao longo das exposições que agora se sucederão, eu vou fazer referência permanente. A primeira, já objeto de análise por nós, de alguns dispositivos, é o Decreto-Lei 3365 de 1941. Principal lei, Lei das Desapropriações, destinada a disciplinar a desapropriação nos casos de necessidade pública e utilidade pública. O segundo diploma legal, também relevante, que disciplina a desapropriação ordinária da nossa Constituição, é a Lei 4.132 de 1962, Lei 4132/62. Esta lei disciplina a desapropriação por interesse social. Então, enquanto o Decreto-Lei 3365 de 41 disciplina a desapropriação por necessidade pública e utilidade pública, a Lei 4.132 de 62 disciplina a desapropriação por interesse social. Ressalva importante. Esta Lei 4.132 de 1962, como você pode conferir, é uma lei de pouquíssimos artigos. Pouquíssimos. E no seu artigo 5º, ela diz que, nos casos omissos, a desapropriação por interesse social deve ser regida pelo Decreto-Lei 3365 de 41. Então, portanto, o 3365 de 41 é a lei básica, é essencial, salvo algumas pequenas diferenças colocadas na Lei 4.132 de 1962. E, finalmente, o último diploma legal, que eu vou mencionar, é o Decreto-Lei 1075 de 1970. Repito, Decreto-Lei 1075 de 1970. Esse Decreto-Lei disciplina aquilo que nós chamamos de emissão provisória na posse ou emissão na posse início litis. Emissão provisória na posse ou emissão na posse início litis em relação a imóveis residenciais urbanos, habitados por seus proprietários ou por compromissários compradores que possuam seus títulos registrados no registro de imóvel. O que é isto? Emissão provisória na posse, emissão na posse início litis. Ao longo dos nossos módulos, eu vou mencionando. Por ora, temos apenas essas três leis como leis básicas, as principais, que regem a desapropriação do artigo 5º, inciso 24. Decreto-Lei 3365 de 41, Lei 4.132 de 1962, Decreto-Lei 1075 de 1970. Vencido este aspecto preliminar, vamos agora adentrar ao tema deste pequeno módulo que estamos abordando. Vamos falar primeiro dos beneficiários da desapropriação. Quem é que pode ser beneficiário da desapropriação? Quem é que pode receber um bem que foi desapropriado? A resposta me parece simples. Se a desapropriação ela se baseia, como já vimos, na ideia da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, só pode ser beneficiário de uma desapropriação quem estiver realizando um interesse público. Somente quem esteja
buscando, através daquele bem, satisfazer o interesse público, é que pode ser beneficiário da desapropriação. Claro que quem esteja perseguindo a satisfação de interesses privados jamais poderá ser beneficiário da desapropriação, porque isso seria uma desfiguração completa do Instituto. Desapropriar para satisfazer o interesse privado, ou seja, e a supremacia do interesse público, que justifica a desapropriação? Estaria totalmente colocada fora da realidade. Então, portanto, quem pode ser beneficiário da desapropriação? Apenas pessoas que estejam buscando a satisfação do interesse público. É por isso que, normalmente, são entes da administração pública os beneficiários da desapropriação. União, Estados Federais e Municípios, autarquias, sociedade economista, empresas públicas, fundações públicas, normalmente são os beneficiários da desapropriação. Mas pode ocorrer que pessoas privadas comuns que estejam satisfazendo o interesse público possam ser beneficiários da desapropriação. Por exemplo, num acórdão muito antigo, a nossa jurisprudência já reconheceu a validade a uma desapropriação feita em favor da Fundação Getúlio Vargas, por entender que efetivamente ela estava buscando a satisfação do interesse público. Portanto, quem pode ser beneficiário da desapropriação? Quem esteja buscando satisfazer o interesse público, na forma em que claramente esse interesse é revelado pela lei. Vamos agora falar do procedimento da desapropriação. Como é que é o processo de desapropriação? A meu ver, estão corretos aqueles autores que dividem o processo ou o procedimento da desapropriação em duas fases, em duas etapas. A primeira é a chamada fase declaratória. A segunda é a fase executória. Como é que se definem estas fases? Bem, a fase declaratória é a fase que é caracterizada pela prática de um ato administrativo, apenas de um ato administrativo, que dá início ao processo expropriatório. Ou seja, é um ato que o ente expropriante baixa e em que lhe diz: este bem, a partir deste momento, fica submetido à força expropriatória do Estado. A segunda fase é a fase executória. O que vem a ser a fase executória? Fase executória é aquela fase em que vão ser praticados os atos jurídicos necessários para a promoção da desapropriação, para a realização concreta da desapropriação, para a efetivação da desapropriação. Ou seja, na fase declaratória, nós temos um ato que dá início à desapropriação. Após este ato, se inicia a fase executória, onde vão ocorrer os atos em que a desapropriação será promovida. De imediato, posso te afirmar que a fase executória, de acordo com a nossa legislação, pode ocorrer por via extrajudicial ou por via judicial. Ela ocorrerá por via extrajudicial quando expropriante e expropriado, após a fase declaratória, chegam a um acordo amigavelmente em relação ao valor da indenização. Em outras palavras, pratica-se o ato administrativo, que caracteriza a fase declaratória, e depois disso, expropriante e expropriado sentam amigavelmente e chegam a um valor da indenização. Lavram, portanto, uma escritura pública de desapropriação, levam-na a registro imobiliário e está consumada a desapropriação com o pagamento da indenização. Eu tenho, portanto, nesse caso, a consumação da desapropriação por via extrajudicial. É raro, todavia, acontecer uma desapropriação por via extrajudicial, porque é raro, a priori, expropriante e expropriado chegarem a um acordo quanto ao valor da justa indenização. Então, nesses casos, em que não há este acordo prévio, a desapropriação vai se consumar por via judicial. O poder público, expropriante, entra com a ação chamada de ação de desapropriação, onde, nesta ação, ele propõe não apenas a consumação da desapropriação, mas a fixação do valor da justa indenização. Ou seja,
aquilo que na petição inicial se deduz é a que o juiz fixe o valor da justa indenização a ser paga. Por óbvio, nós temos então a petição inicial, aí se abre a oportunidade para a defesa do expropriado, que vai apresentar na forma da legislação processual em vigor a contestação, e temos então depois toda a fase de instrução processual, ou seja, a fase em que nós temos a coleta de provas acerca do valor da indenização, acerca de tudo aquilo que vai garantir ao juiz fixar o valor da justa indenização que é estabelecido dentro do parâmetro fixado na própria Constituição. Então vão ser realizadas perícias, assistentes técnicos vão ser ouvidos, para que afinal eu tenha a sentença do juiz. O decisum dessa sentença não é se pode ou não pode fazer a desapropriação em princípio, porque a priori tudo, desde que a desapropriação tenha ocorrido normalmente, neste processo eu vou discutir o valor da indenização fundamentalmente ou eventuais vícios do processo judicial. Aí então a sentença irá dizer o valor da justa indenização. Claro que haverá recursos na forma do Código de Processo Civil e da legislação específica aplicável, até que ao final eu tenho o trânsito em julgado da sentença. Com o trânsito em julgado da sentença, nós temos lá a execução da sentença para final pagamento do valor da justa indenização ao expropriado. É claro que ao longo desta fase executória é possível que eu tenha uma situação em que expropriante e expropriados, ao longo do processo, cheguem a um acordo quanto ao valor da justa indenização. Então aí se faz um acordo nos autos e o juiz o homologa na forma da legislação em vigor. Mas o mais comum também é que não ocorra nenhuma decisão desta natureza, porque expropriante e expropriado, repito, raramente também chegam a um acordo dentro da tramitação do processo. Então aí eu vou ter ao final uma sentença de natureza condenatória, com um decisum fixando o valor da justa indenização. Portanto, fase declaratória. Primeira fase, pratica-se um ato administrativo que determina o início do processo expropriatório. Depois disso, eu tenho a fase executória. E na fase executória, eu tenho ou o acordo por via extrajudicial ou um processo em que é autor o expropriante e réu o expropriado. Para que ao final eu tenha uma sentença que fixe o valor da justa indenização. Bem, nós vamos ter que estudar cada uma destas fases. E nós vamos, claro, iniciar estudando a fase declaratória. A fase que tem um ato administrativo que dá início à desapropriação. E desde já, para que estejamos preparados para o próximo módulo, quando vamos começar a estudar a fase declaratória, eu digo, este ato administrativo que dá início ao processo de desapropriação, ele pode ser chamado de declaração de utilidade pública para fins de desapropriação ou declaração de interesse social para fins de desapropriação. Portanto, o ato que dá início ao processo expropriatório, que consubstancia a chamada fase declaratória, ou é um ato administrativo que se denomina declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, a DUP, ou declaração de interesse social para fins de desapropriação, a DIS. Ou é um ato que declara utilidade pública, ou é um ato que declara de interesse social. No nosso próximo módulo, nós vamos começar a estudar este ato, verificar os seus efeitos, isso é importantíssimo para que você conheça bem o processo expropriatório, e verificar as características centrais dele. Quem é que pode baixá-lo? Que autoridades são competentes? Em síntese, vamos estudar tudo aquilo que cerca este ato administrativo, declaração de utilidade pública ou declaração de interesse social, que é o único ato que caracteriza esta fase do procedimento expropriatório, que é a chamada fase declaratória. Nosso próximo módulo, portanto, é a fase declaratória na desapropriação. Vamos aí.